Bom, gente, eu estou apresentando aqui a segunda parte dessa questão de equilíbrio de Hardy-Weinberg. E a gente tinha acabado aqui, né? Na verdade, a gente tinha acabado aqui. Então, é a parte 2 de como resolver uma questão de equilíbrio de Hardy-Weinberg, fazer o teste de quadrado, né? E a gente tinha terminado o exemplo das moedas, né? E a gente falou de que no teste de quadrado, o valor do Q quadrado tinha dado 1. Esse valor é menor do que 3,841. E 3,841 ocorre em 30% dos casos. Então, no X, a gente tem os valores de Q quadrado, que foram determinados matematicamente, né, pelos estatísticos, né, fazendo um monte de testes ao acaso, né? E você tem a distribuição, e aqui no Y, né, a gente tem aqui a percentagem de vezes em que isso acontece, né? Então, o teste de valor de 1 ocorre em 30% dos casos. O valor de 3,841 acontece em 5% dos casos, por isso que o alfa é igual a 0,05. E claro, esse 6,635, que aparece aqui na tabela, 6,635, o alfa de 0,01. Esse alfa de 0,01, ou seja, uma chance de 1%, é quando você não quer correr um risco, né, de 5%, né, 1,20. Você quer correr um risco de 1 em 100, né? Então, digamos, se você vai abrir a porta e tem um tigre lá, é melhor de que a chance seja 1 em 100, ou talvez 1 em 1000, ou 1 em 10.000, né? Então, o alfa que você quer correr é diferente, tá? Bom, mas a gente também falou aqui que as distribuições de Q quadrado com um grau de liberdade, ela tem essa forma. Com 2 graus de liberdade, também tem essa forma. Mas depois, o grau de liberdade ele começa a ser se torna improvável que você tenha, se você tiver 3 variáveis, né? 3 graus de liberdade, né? Então, na verdade, seria 4 variáveis, né? Um menos o número de variáveis que você tem, se elas são independentes, no equilíbrio de Hardy-Weinberg, ligar aos locos, né? Os genótipos, eles não são independentes. Eles são dependentes da frequência de P e Q, tá? Então, tem que ser coisas independentes, né? Mas se as coisas são independentes, então, né? 3 graus de liberdade começa a ter essa forma, né? E aí, o que que acontece? A somatória começa a ficar cada vez mais para lá. E a gente vê isso na tabela, né? Então, mais graus de liberdade empurra para lá, né? Então, 4 seria, sei lá, 10, pouco do negócio, assim vai indo, né? Porque, né, sempre quando você faz uma, um experimento com um monte de variáveis, né, a soma dos desvios padrões vai ser maior, né? Bom, agora aqui é a ideia principal que eu quero compartilhar nesse vídeo, tá? Ó, número 2, né? E é o fato que nessa figura 5.1 do livro do Ridley, do capítulo 5, então, ele aqui é um modelo geral da genética de populações. E você tem a frequência de genótipos nos indivíduos adultos, e aí você tem que aplicar com que frequência cada genótipo cruza, né? E aí, então, né, se for pomexia, simplifica tudo, né? Mas pode não ser, né? Então você tem que levar isso em conta. Depois você tem a frequência dos cruzamentos de cada tipo de genótipo. Aí você faz a taxa mendeliana de cada cruzamento. Aí você vê a proporção dos genótipos da prole de cada tipo de cruzamento. Aí você soma as frequências dos genótipos para todos os cruzamentos. E aí você vai ter a frequência de genótipos ao nascimento. E aí você aplica a seleção natural para você ver a frequência de genótipos nos adultos. Agora, esse aí foi o modelo bolado, né, pelo Fisher, Haldane e Wright, para eles poderem pegar as ideias do Hardy-Weinberg e juntar com as ideias de Darwin. Se você elimina um genótipo, você elimina a frequência de um gene,
E aí a população como um todo começa a evoluir, porque a frequência do gene começa a mudar dentro da população. Claro, se a frequência do gene muda, ele tem um efeito morfológico, aí você, como, por exemplo, um paleontólogo, você não vai ver a frequência do gene mudando ao longo do tempo, mas você vai ver o produto do gene, o animal, a planta, mudando ao longo do tempo, porque a genética dele está mudando e aí o fenótipo está mudando. Bom, esse é o modelo geral. Mas quando você supõe o equilíbrio de Hardy-Weinberg, o cruzamento ao acaso, aí quando você soma as taxas mendelianas de cada dos genótipos, né, os cruzamentos de cada um dos genótipos, e você calcula as frequências genótipos da prole de cada tipo de cruzamento, e você soma as frequências dos genótipos de todos os cruzamentos, você vai produzir P ao quadrado 2pq ao quadrado. Então, você simplifica tudo, né? Porque essa é a figura 5.3 que a gente usa direto. Frequência dos genótipos nos adultos, pode ficar fora do equilíbrio. Aí você aplica o teorema de Hardy-Weinberg. Ou seja, na próxima geração, supondo o cruzamento ao acaso, vai ser P ao quadrado 2pq ao quadrado. Então, a frequência dos genótipos ao nascimento vai ser P ao quadrado 2pq ao quadrado, mesmo que a população originalmente não estivesse, né, em equilíbrio. Bom, então vamos tentar essa lógica usando aquele exemplo que a gente viu ainda agora, que é a frequência dos genótipos. Azão, 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 azinho, 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 que estão na proporção 500, 1.500. Isso aí é o exercício 2, né? Então, a gente calculou de que o esperado é Q ao quadrado desse pequeno Q ao quadrado vezes o total, então dá 500, 1.500. Então, a população começa dentro do Hardy-Weinberg e ela volta para o Hardy-Weinberg quando ela se cruza aleatoriamente. A gente vai testar isso. Então, vamos testar isso aí, botando nessa tabela. Nessa tabela aqui, você tem a frequência nos machos e nas fêmeas. Lembrando de que os machos, eles têm um X e o Y, né? Então, eles mandam X ou eles mandam Y. E as fêmeas sempre mandam X. Então, como você tem um X e um Y nos machos, metade da prole vai ser XX, metade da prole vai ser XY. Então, a mesma coisa acontece quando o sexo heterogamético não é o macho, mas a fêmea. Então, o sistema ZW das galinhas, né? Aí o sistema ZW das galinhas, aí o sexo heterogamético são as fêmeas, mas o resultado é o mesmo, né? Ou você produz prole macho ou fêmea, né? Porque o sexo heterogamético vai mandar ou Z ou W, né? Bom, então, na maioria dos animais, contanto que não haja seleção natural, né, aí os machos e as fêmeas vão ser produzidos na população em igual frequência. Né? E mesmo em tartarugas e crocodilos, que é controlada pela temperatura, né, se você soma todos os ninhos, metade são machos e metade são fêmeas. Né? Então, a maioria das espécies que tem machos e fêmeas, aparentemente, o estável é ter metade macho e metade fêmea. Né? Agora, a gente lembra que nesse negócio a gente tem a frequência dos machos vai ser 0,25, 0,50 e 0,25. Que é, na verdade, a frequência dos machos. A frequência das fêmeas vai ser 0,25, 0,50 e 0,25. Então, para calcular nesse modelo aqui, né, a frequência dos cruzamentos de cada um desses genótipos. Então, esse genótipo encontrando com esse genótipo acontece D ao quadrado. Heterozigoto encontrando com heterozigoto, H ao quadrado. Homozigoto azinho azinho com homozigoto azinho azinho ocorre R ao quadrado. Esse aí, você vê todos os cruzamentos possíveis, 0,0625 vai ser cruzamentos de azão azão com azão azão, 0,25 vão ser cruzamentos de azão azinho com azão azinho, e 0,0625 vão ser cruzamentos de azinho azinho com azinho azinho. Agora, os cruzamentos de azão-azão com azão-azinho ocorrem de duas formas. Ou o macho é azão-azão e a fêmea é azão-azinho, ou o contrário. A fêmea é azão-azão e o macho é azão-azinho.
Então, você tem que multiplicar por 2. Então, veja, aqui a frequência disso é 0,125. 0,25 vezes 0,50, tá? Mas é 2DH, né? Porque ele ocorre duas vezes. Mesma coisa acontece. A probabilidade de você encontrar azão com azinho acontece de duas formas. Assim, macho versus fêmea, né? Macho, azão, fêmea, azinho, ou fêmea, azão, macho, azinho. Então é 2DR. E a mesma coisa acontece quando azinho encontra com azinho, acontece de duas formas. Ou um macho é azinho e a fêmea é azinho, ou o contrário. A fêmea é azinho e o macho é azinho. Então é 2RH, né? Então é 0,125 vezes 2. Então, a gente acabou de ver qual que é a frequência dos cruzamentos entre os genótipos, supondo pomixia, né? Agora vamos ver as taxas mendelianas. Para ver as taxas mendelianas, aí a gente vai ter que usar o quadrado de Punnett, né? Então, o objetivo nosso é ver quantos indivíduos da próxima geração serão A, quantos serão azinho e quantos serão azinho, tá bom? Após o cruzamento, ao acaso, todos os genótipos possíveis dessa população. Então, vamos no primeiro caso ali, que era azão com azão, a gente tem esse quadrado de Punnett, que é azão com azão, né? Então aqui é o macho, aqui é a fêmea, né? Toda a prole é azão. Então tudo vai ser azão. Então 0,0625. Então esse quadrado a gente já viu. Tudo azão. Agora, azão também é produzido aqui, que é o cruzamento azinho com azão. Metade da prole vai ser assim. Então, é DH dividido por 2, né? Vezes 2, porque ele ocorre duas vezes, tá bom? Então, a gente está falando desse caso aqui. Azão, com azinho. E metade da prole é azão, e metade da prole é azinho. Isso aqui, lembre-se, que também pode ser o contrário. O macho é azinho, e a fêmea é azão. Então, aí, nesse caso, vai ser a mesma coisa. Então, o total é 0,125. Como metade é azão e metade é azinho, então a chance de ser azão é 0,0625 e a chance de ser azinho vai ser 0,0625 vezes 2. Porque a gente calcula, na verdade, esse aqui só assim, mas a gente tem que fazer o outro. Por isso que é 2DH dividido por 2. Bom, o genótipo parental aqui, azão com azinho, T vezes R, é esse aqui, ó. T vezes R. Lembre-se que ocorre de duas formas, ou aqui ou aqui. Então vamos ver esse aqui e depois a gente multiplica por 2. Veja, 0,0625 é azinho. Isso aí ocorre duas vezes, né? Então aqui também. Então, na verdade, esse aqui não interessa quando a gente for fazer o cálculo de quantos indivíduos da próxima geração vão ser azão, porque aqui não produz azão. Agora, RH também não produz azão, porque é azinho com azinho, ou produz azinho ou azinho. É uma coisa aqui no R ao quadrado só é produzido azinho. No HR é só produzido azinho e azinho. E aqui também azão com azinho é tudo esgoto. Então, na verdade, o único que a gente precisa se preocupar agora nesse que produz azão é o H. O H é produto, vamos lá. H vezes H é produto azão com azinho vezes azão com azinho. É aquele lá do meio, né? Então, isso aí acontece azão um quarto das vezes. 0,0625. Metade das vezes, ou seja, metade de 0,25, vai ser azinho. E um quarto das vezes vai ser 0,025, tá bom? Então, se a gente correr direto para lá, ó, veja, d ao quadrado, né, que é o primeiro, mais 2DH dividido por 2, mais H2 dividido por 4. Só esses produz azão. Então, é somatória de 0,0625, mais 2 vezes 0,0625, mais um quarto de 0,25. Dá 0,25. Magia negra, gente.
estava no equilíbrio de Hardt-Weinberg, voltou para o equilíbrio de Hardt-Weinberg. Esse raciocínio é estendido, se vocês pegarem aqui, quantos indivíduos azinho são possíveis, de novo é o mesmo papo, tá? Aqui, azinho com azinho produz azinho. Aqui, azinho com azinho produz azinho. Aqui também. Só que esses aqui não produzem azinho, tá bom? Então, azão com azão não dá. Azão com azinho também não dá. Azão com azinho só dá heterozigoto. A mesma coisa, né? Então, todos esses aqui são excluídos. Então, só sobra esses 4. Então, a gente tem essa somatória, r ao quadrado mais 2hr sobre 2, mais h ao quadrado sobre 4, dá 0,025, 0,0625. Então, esse aqui, a gente deu a mesma coisa. Então, de novo, a gente tem que fazer assim, magia negra, voltou para o equilíbrio de Hardt-Weinberg. Agora, esse aqui, 2dr, 2rh sobre 2, isso aqui está se referindo ao cruzamento HH, né? Que você tem azãozinho, metade das vezes. Aí depois também o H com R, que você tem azãozinho produzido metade das vezes, né? Então, veja, azãozinho produzido nesse cruzamento H com R, né? Nesse cruzamento e nesse aqui, ó, D com R, tá bom? Então, agora, esse aqui também produz azãozinho, né? Seria o D com H, né? D com D não produz e R com R não produz, tá? Então, quando você soma, já que você... Esse aqui não produz, é azão. Esse aqui não produz. Todos os outros produzem, né? Então, aí, o que você faz, né? Então, por exemplo, azinho com azão é tudo heterozigoto. E esses aqui são metade, né? Esses aqui são metade, tá? Então, azinho com azinho. Então, quando você soma, você tem 2dr, todos heterozigotos, 2RH dividido por 2, 2dH dividido por 2 e h ao quadrado dividido por 2, né? Que é o dos heterozigotos, né? Então, você tem 0,25, 0,25, que dá 50%. Magia negra, gente. De novo, deu o equilíbrio de Hardt-Weinberg. Então, veja, conclusão. Quando a gente começa no equilíbrio de Hardt-Weinberg, a gente volta para o equilíbrio de Hardt-Weinberg fazendo essa aqui. Então, a gente pode pular toda essa etapa aqui, a gente não precisa fazer. A gente vai direto para cá. Se a gente pega frequências de genótipos nos adultos, a gente aplica o teorema de Hardt-Weinberg, e se tiver equilíbrio de Hardt-Weinberg, vai voltar para o equilíbrio de Hardt-Weinberg, e se estiver fora do equilíbrio, também vai ficar ao quadrado da SPQ ao quadrado. Aí você pode falar truco! Ou seja, você quer que prove, né, que se estiver fora do equilíbrio, vai para o equilíbrio em uma geração. Bom, então vamos lá, né? Vamos botar uma população que é só heterozigoto. Que 0, 2000, 0, tá? 2000. Então, essa população de heterozigotos era bem diferente da população original, né? Lembra? Ela tinha 500, 1.500. A gente mudou tudo. A gente pôs uma população completamente fora do equilíbrio, 0, 2000, 0. Mas que a frequência D mais H sobre 2 é 0,505. Faz sentido, né? Porque o heterozigoto vai ter a mesma quantidade de azão e azinho. Então, a frequência esperada para a próxima geração, ou seja, com pomixia, cruzamento ao acaso, é P ao quadrado, 2PQ e Q ao quadrado, né? Bom, então, ó, isso aqui é a população observada, isso aqui é o esperado segundo o equilíbrio de Hardt-Weinberg. Nessa geração, se ela tivesse equilíbrio, e se ela não tiver equilíbrio, na próxima geração, depois de uma geração de cruzamento por pomixia, ou seja, cruzamento ao acaso. Bom, então vamos fazer isso. 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 1 dá 0. 0 vezes 0 dá 0. Tudo 0. O único que tem seu cruzamento é o heterozigoto, que é o único que ocorre na população. Então vamos somar. 0 mais 0 mais 1 quarto, 0,25. 0 mais 0 mais 0 mais metade, magia negra.
0,25, 0,50, 0,25. Então, mesmo uma população que só tem heterozigoto, em uma geração ela entra em equilíbrio. Bom, então vamos fazer o contrário. Uma população que não tem heterozigotos. 1.000, 0, 1.000. Então o total é 2.000. A frequência dos genótipos é 0,5, 0,05. E a frequência dos é 0,5 mais metade de 0 dá 0,5, 0,5, 1. Bom, a frequência esperada é 0,25, 0,5, 0,25. Multiplicando por n, o total dá p ao quadrado vezes n, 500, 1.500. Então, mesmo se estiver fora do equilíbrio, uma geração tem que entrar em equilíbrio. Então, vamos ver se isso acontece. 0,25, 0,25, 0,25. 0, 0, 0, 0, 0, 0,25. Então, ó, aqui, azão com azinho, só heterozigoto, que ocorre de duas formas. Quando o macho é azão e a fêmea é azinho, ou quando a fêmea é azão e o macho é azinho. E, finalmente, isso aqui. Então, todos esses aqui são multiplicados por zero, porque tem heterozigoto no meio. Então, vamos somar aqui as frequências. 0,25 mais 0,0, 0,25. 0,25 vezes 2, 0,50. 0,25, 0,25. Magia negra. Só tinha homozigotos e entrou em equilíbrio. E uma geração. Então, é por isso que eu falo, moral da história. Com cruzamento ao acaso, ou seja, famixia, sempre volta ao equilíbrio, mesmo quando não está no equilíbrio da geração anterior. Então, era isso que eu queria falar nesse segmento. Agora vamos para a gravação. Interromper a gravação. Então, tchau. Próximo segmento, a gente continua falando algumas propriedades do equilíbrio de Hardy-Weinberg do teste do Q quadrado.